e o Atlético aproveitou bem com 2 anúncios de reforços, e o torcedor agora vai poder ver esses 2 jogadores em campo em breve, tá? Pra começar, Cirilo, amanhã começou com o Atlético fazendo mistério ali com controle remoto e o número 7. Por quê? O Fred, volante de 33 anos, foi adquirido junto ao Fenerbahçe depois de toda uma novela. E o Atlético aproveitou disso também por meio de uma inteligência artificial que eu gosto muito, viu, Cirilo? Produziu um conteúdo ali do fim da novela turca, fez uma mistura ali com a Avenida Brasil também, para anunciar o fim dessa novela e o Fred, jogador do Galo até o fim de 2029. Para tê-lo, o Atlético pagando cerca de 2,5 milhões de euros, cerca de 14 milhões de reais. Então o Fred chega, assina até 2029, por enquanto, não pode estrear contra o Grêmio, viu, gente? O nome tem que sair no bid ainda. O Fred que chega, Cirilo, tem previsão para chegar no início da semana que vem, tá? E vem, assina contrato, como eu disse, sendo aí mais um reforço, então, pro técnico Eduardo Domingues. E falando em treinador, quem não ficou nada satisfeito com a vinda do Fred pro Atlético foi o Ismael Kartal, que é o técnico do Fenerbahçe, tá? Eu conversando com algumas pessoas que me disseram isso, que ele tentou ao máximo segurar o Fred, era o xodó dele, ele que levou o Fred, tirou do Manchester e agora perde esse jogador muito importante. Então, só para destacar que o Fred ainda não tem o nome no bid, né? Nem chegou a Belo Horizonte ainda, então o torcedor pode pôr o pezinho no chão aí que contra o Grêmio o Fred tá fora, ao contrário do Kevin Castanho, Cirilo. Não dá tempo nem de viajar a tempo. Não dá. Pra chegar à Arena MRV domingo. Ô Ale, vamos lá. O que você achou, cara, da contratação do Fred? Como é que você enxerga essa adição ao elenco do Galo pro segundo semestre? Eu acho que o Fred, ele vem pra ser um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele vem com essa missão, né, do futebol brasileiro como um todo, né? Porque é um jogador de Copa do Mundo, é um jogador de Manchester United, é um jogador que, como disse o Henrique André, tinha mercado no futebol europeu, é um cara que gosta muito do Atlético, identificado com o Atlético, queria vir pro Atlético, né? E tecnicamente é um jogador muito acima da média, numa posição ali num setor, né? A gente se acostumou a ver o Fred jogando como segundo volante, que talvez seja a posição que o Atlético tem mais opções, né? Nem todas o Barba Domingues utiliza, né? Como o Alexander, por exemplo, mas ele tem boas alternativas ali, o Cissé é uma delas, o Michael é uma delas, o Alan Franco, que muitas vezes joga de primeiro, ele joga de segundo, o Vitor Hugo já jogou de segundo. Só que o Fred, eu entendo que ele vai jogar um pouquinho mais avançado. Ele vai jogar como um terceiro homem do meio campo, quase como um 10. Um dos jogadores que vão ajudar muito no momento ofensivo do Atlético. Ele tem condição, tem capacidade para isso. E eu acho que é uma contratação gigante que faz o Atlético. É claro, precisa ver o jogador em campo, adaptação, como ele vai se arrumar ali com o que pensa o Barba Domingues no time do Galo, né? Mas de qualquer maneira é um jogadoraço, vai somar muito pro futebol brasileiro, não só pro Atlético. E Kevin Castanho, Cirilo, ele jogador de 25 anos, volante, e chega ao Atlético, né, pra também tentar dar uma volta por cima, né, tava embaixo no River Plate, ele que foi contratado do ano passado, e antes da chegada do Almada, era a contratação mais cara da história do River Plate, então o Atlético tá trazendo esse jogador, lá ele foi um pedido do Marcelo Gadiardo, e agora chega pra se recuperar com o Eduardo Domingues, como eu disse, jogador de 25 anos, volantão. Resumindo, né, ele diz que o Atlético é um grande clube, desde o primeiro momento ele se empolgou com essa proposta do Atlético, chega para um clube reconhecido mundialmente, tá muito feliz com essa oportunidade. Cirilo, você sabe o que o Brax falou com ele para ele vir? Kevin? Okay. E nesse material da Galo TV, ele cantou a música lá. Quem é essa menina? Mas tem uma coisa que já é muito boa, né? Ele é bom jogador, evidente, não precisava disso, mas o Galhardo gosta dele, né? E ele não se dá com o Kudê. Então é um ótimo sinal, né? O cara que o Kudê não gosta deve ser muito bom. Porque o Kudê, ele gostava dos ruins, né? Porque ele tinha essa característica. Então, hoje eu vi que tava difícil o relacionamento com algumas pessoas do Kudê lá no River. Falei, ainda bem, né? Imagina. Então as coisas seguem normais, né? Normais. Nada mudou. Ale, titular? Pra mim sim, jogador de Copa do Mundo, e é uma posição em que aí existe uma carência de primeiro volante. Há quantos anos que a gente tá falando dessa dificuldade que o Atlético tem de ter um primeiro volante, né? Um jogador de mais contenção, com experiência, né? Com bagagem, né?
Então acho que ele vem justamente para suprir essa lacuna. E assim, é claro que vai variar de jogo para jogo, muitas vezes existe uma adaptação para essa função no time do Barba Domingues, né? Já jogou o Michael por ali, já jogou o Alan Franco por ali. Então é claro que você tem outras alternativas, dependendo também de como tiver o jogo, né? Mas eu acho que ele vem para assumir a posição de primeiro volante titular nas principais competições, nos principais jogos, porque é um cara que, além de tecnicamente ser um cara muito rico, você tem também a experiência, a bagagem, né? Claro que respeitando muito o Pérez, né? O Tomás Pérez, que é muito jovem, que tem um futuro promissor, mas aí a gente tá falando de jogadores que estão numa outra prateleira, viu? Tem previsão de quando Scarpa voltar, tava quase voltando já. Edema é coisa mais tranquila. O camarada que tem edema, ele não fica muito tempo parado, não. Edema é papo aí de 7, 10, no máximo, entendeu? Primeira coisa que eu quero falar sobre zagueiro, temos uma atualização, vou passar para vocês. Primeiro também uma atualização que nós temos para falar sobre esse assunto, beleza? Uma atualização, mas antes eu quero falar também a respeito do nosso querido zagueiro Lianco, beleza? Ó, terminei aqui, tá, galera? Ó, vamos focar aqui agora, ó. Abre aspas. Obviamente eu não vou falar quem que é. É o seguinte, Lianco, a lesão do Lianco não é simples, é uma lesão meio grave, tá? Não é papo aí de 4, 5, 6 meses, não é ruptura de tendão de Aquiles, não é LCA, não é nada disso. Mas é uma lesão grave. Por quê? Porque corre o risco, vocês vão entender agora. Presta atenção aqui, ó. Abre aspas para a pessoa que eu conversei ontem. Era... Que horas que era isso aqui? Ontem à noite. Abre aspas. Ruptura da fáscia plantar no mesmo pé que rompeu o tendão de Aquiles. Apesar de não ser cirúrgica, lesão muito ruim para o jogador. Tempo médio de recuperação de 6 a 10 semanas. Ou seja, no mínimo, sendo muito otimista, jogando para baixo, 1 mês e meio. No mínimo, 1 mês e meio parado. E mesmo, agora presta atenção nisso aqui, tá? E mesmo quando cicatriza, forma uma fibrose que pode levar à dor crônica e comprometer bastante a pisada. É muito diferente da fasciite plantar, que é somente uma inflamação. Então, gente, no mínimo o Lianco fica agora eu vou ficar olhando pra minha boca. No mínimo, o Lianco fica 1 mês e meio parado, tá, galera? Lianco vai ficar 1 mês e meio parado, tô brincando. Lianco vai ficar 1 mês e meio parado, tá? No mínimo, isso que é no mínimo, pode ser que chegue até a 2 meses, beleza? É uma lesão que é perigosa ele voltar e sentir ainda, ou seja, não voltar 100%, voltar com uma dorzinha crônica, entendeu? Então, galera, a parada do Lianco não é brincadeira, ponto. No dia do jogo do Galo, eu já sapequei a mensagem já pra fonte à noite, falei, ó, Lianco machucou. E aí, será que o Romulo tem oportunidade? Aí a pessoa mandou. Aí a pessoa falou, quase impossível. Não vou cravar, mas é quase impossível do Romulo ser reaproveitado, reutilizado, enfim. Valeu, Alex, também mandou aí a joinha pra nós. Então, beleza. Me falaram que o Romulo, a princípio, é chance bem improvável de acontecer. Chance pequena, muito difícil, improvável do Romulo ser reintegrado. Beleza? Então não tem esse papo, tá? Agora eu vou lá dentro da informação com vocês aqui, ó. Segue comigo aqui. Uns dias para trás aí, o Romulo foi advertido Primeiro, nós trouxemos em primeira mão a notícia que o Romulo estava treinando em separado. Ponto. Beleza? Valeu, Mr. Teixeira, tamo junto. Mandamos aqui em primeira mão essa notícia, beleza? E aí, o Romulo treinando em separado. Em um belo dia, o Romulo foi treinar no horário normal com os atletas e foi puxado a orelha dele. Ó, o seu horário de treinar não é esse. E aí, gente, eu falo com você. Você é funcionário de uma empresa e seu chefe vira para você e fala assim, a partir do dia X, você vai trabalhar no período da manhã. E aí chega dia X, você tá lá trabalhando no período da tarde, você tá errado, meu amigo. Se o Galo imputou ao Romulo ele treinar em horário diferente dos demais, ele tem que treinar no horário que o Galo pediu. Quem paga o salário dele é o Galo, ele é o funcionário do Galo. A hierarquia ele é o funcionário do clube. Então, se o clube não tem interesse de contar com o atleta e quer que o atleta treine em períodos diferentes, sendo que o salário dele está sendo pago pelo clube, não tem o que discutir, meu irmão. Vai ter que treinar em horário diferente, ponto.
Então é isso, tá, gente? Então, a situação do Romo não tá muito legal lá dentro do Galo, não. Não vou entrar em detalhe, até porque eu também não tenho muita riqueza de detalhe para passar para vocês. Isso aqui é um assunto complicado, não é nem bom a gente entrar nisso antes tarde do que mais tarde. O Galo tá sim no mercado. E que bom que o Galo está no mercado à procura de um zagueiro. Graças a Deus. Porque hoje a gente não tem a mínima condição da gente ir com isso que nós temos, não. Igual eu falei, o Léo Duarte não joga desde maio, pode ser que ele volte em agosto. Ele ficou maio, junho, julho, agosto, 4 meses sem jogar, gente. Não dá, não existe isso. O Juan Tressoldi é o único que tá jogando bola nesse time ali na zaga, e o Vitor Hugo eu não confio. Você confia em Vitor Hugo? Fez uma partidaça contra o Bragantino, mas você confia? Manda no chat aí, sim ou não? Você que tá me assistindo, você confia no Vitor Hugo para ser o titular do Clube Atlético Mineiro na zaga? Me manda aí, pelo amor de Deus, que não é possível. Manda aí, sim ou não? Sim, eu confio. Não, eu não confio. Eu, Lucas, não confio. Eu não confio. De jeito nenhum. Entendeu? Galera, vamos lá então. O que eu vou falar aqui agora? Pera aí que eu já até esqueci. Deixa eu ver o que eu tenho que falar. Então o Fred chega entre segunda e terça. Qualquer novidade a gente vai informar. Detalhe, tivemos aí a concorrência de alguns clubes do Brasil, tá? O Vasco tentou atravessar, o Palmeiras deu uma consultada, mas o jogador viu o esforço do Galo, quis voltar para casa, o jogador fez um esforço absurdo, tá? O Ítalo mandou mais um presente aí, tamo junto. O jogador fez um esforço absurdo para jogar no Galo. E, gente, vamos ser justos aqui, porque à tarde eu também conversando com algumas pessoas, não foi só o jogador, não. O jogador ele ficou encantado com o esforço que o Galo e o interesse que o Galo fez para contratar o Fred, tá? Pelo que eu tenho aqui, foi aproximadamente entre 6 a 7 meses de conversas frequentes. Não é uma conversa a cada uma semana, uma conversa por mês, não. É conversa frequente. Conversa frequente, tá? O Paulo Brax teve papel fundamental também, tá? Eu ouvi de uma pessoa hoje que ele debruçou nos últimos dias de forma assim, focou 100% nessa contratação. Nos últimos dias ele deu um gás para trazer o cara mesmo. Fiquei sabendo que ele debruçou mesmo na contratação e só focou nisso, era só Fred nos últimos dias. Ele entrou com tudo nessa negociação nos últimos dias, tá? Então também dá o mérito aqui ao Paulo Brax, a diretoria, né? Enfim, a gente tem que dar a César o que é de César, né? Então é isso, tá, galera? Então a situação do Fred é essa. Salário, 2,3 milhões de reais. 2,3 milhões de reais, informação que eu tenho, com tudo, tá? Tudo, valor total. Tudo. Luva, bônus, CLT, imagem, né? PJ, enfim. Tudo chega a 2,300, salário bruto do Fred a 2 milhões e 300, juntando até as luvas, tá, galera? Que ele vai ganhar luva, porque ele rescindiu lá, entendeu? Ele rescindiu. Não se esqueçam disso aí. Beleza? Ele rescindiu. Então ele tá ganhando luvas. Então, ó, falamos do salário, falamos do Fred que queria muito vir pra cá, falamos basicamente o dia que ele deve chegar, falamos que o Galo fez um esforço absurdo, mas o técnico do Fenerbahçe não queria de jeito nenhum liberar o Fred. Inclusive, tentou com ele uma última conversa pra segurar o jogador lá. Olha que parada mais bizarra, sendo que o cara tava começando a virar reserva. E o técnico deles tentou pela última vez, uma última cartada, uma última conversa para que o Fred continuasse no Fenerbahçe. Mas não. Ele foi firme na palavra dele. Ele quis sair de qualquer jeito. Tá? Então o Fred quis sair de qualquer jeito. Beleza, galera? Teve essa também. E o técnico dele veio a público em uma coletiva e garantiu a permanência dele. E a primeira informação que eu passei sobre isso era justamente isso, que o técnico não queria abrir mão dele de jeito nenhum. E em algum momento da negociação, o Galo chegou a achar que não ia dar negócio. Alguém, galera, pode anotar aí. Quando o Fred for apresentado, alguém do Galo na entrevista, ou o Paulo Brax, ou o Pedro Daniel, ou o próprio Fred, não sei quem que vai apresentar ele, acredito eu que seja o Paulo Brax, alguém vai falar que teve momentos que acharam que não ia dar, porque o técnico tava daquele jeito. Tiveram momentos que o Galo achou que não ia dar certo.
Porque o técnico não queria liberar. O técnico veio a público, botou a carinha dele assim, ó, na câmera e falou: o Fred vai continuar conosco. O Fred seguirá conosco durante a temporada. O técnico Fenerbahçe bancou. Mas aí, bastidor de apuração aqui, galera. Quando um jogador quer muito sair, quando um jogador quer muito sair, muito, e o empresário começa também a martelar, fica difícil demais de segurar, galera. Fica difícil. Eu sei que você fica puto. Ah, porque no Galo o jogador quer sair, sai. Quando o Galo quer buscar um Torreira, um Lomona, com um Assad, um Matias Galarza que queria sair dos clubes, o Galo não conseguiu. A lei só dá pra cá, pra lá. De fato. Mas quando o jogador quer sair e o empresário fica na cola, galera, não é brincadeira. Isso aqui eu falo com vocês que eu já conversei com todas as partes. Já conversei com o jogador, já conversei com o empresário, já conversei com o outro lado da história, que é o clube. Fica insustentável, o clima fica insustentável. E foi o que aconteceu com o Fred. O técnico queria porque queria de todo jeito. Mas ele não queria, ele quis voltar, quer voltar a jogar no Brasil, quer voltar pro Galo, quer morar em BH, quer ficar próximo da família. Já olhou, inclusive, até casa mais perto do CT para morar, para ficar mais fácil, que a casa dele que ele construiu é mais longe do CT. Ele queria uma casa mais colada, entendeu? Então, parabéns aí à diretoria do Galo, que trabalhou muito bem, pelo que eu fiquei sabendo à tarde. Eu até achava que era muito mais do Fred, mas não. Eu estava errado, eu estava equivocado. Não tem problema nenhum de admitir isso aqui. Os caras lá trabalharam forte.